Pessoal, dá uma olhada nisso. O pessoal do PT tá revoltado. Por quê? Por causa do Zanin. E aí, a galera da direita tá sorridente. Porque, na verdade, o Zanin já começou com votações importantíssimas, mostrando que não é nada de esquerda. É meio estranho isso, né? Mas olha só. Folha de São Paulo, matéria política, indicado pelo presidente Lula, PT, para o STF, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin acumulou críticas de aliados do petista e elogios de opositores nesta quinta-feira, dia 24, pelo voto solitário contra a criminalização do porte de drogas para uso pessoal. Eu já tinha até discutido isso aqui com você, mas um item novo aqui me chamou a atenção. Dá uma olhada o que a Folha escreveu aqui, ó. Nesse trecho aqui, ó. Grupos de troca de mensagens de políticos do PT e de esquerda entraram em polvorosa nessa tarde e noite dessa quinta-feira, de acordo com os relatos feitos à Folha. A turma que queria a maconha ficou maluca. Por quê? Porque o Zanin se mostrou um cara contrário à liberação das drogas. E aí, vamos lá. Isso aí vai dar um bug no sistema. Porque o Zanin, ele fez a defesa do Lula. Ok. Todo mundo estava pilhado com quem seria o Zanin. E aí o Zanin percorreu a ala evangélica e disse, gente, eu sou evangélico. Eu lá dentro não preocupa que eu não vou atuar ideologicamente. E alguém acreditou? Eu não. Eu duvidei. Mas é que em votações tão importantes quanto essa, o Zanin já bateu de frente com a ala PT e a ala do próprio governo. Você deve lembrar, quando o Bolsonaro foi eleito, lá em 2018, uma das primeiras críticas que rachou os apoiadores do Bolsonaro, muitos pularam fora. Vou dar um exemplo para vocês. Você lembra do Nando Moura, um guitarrista que falava muito do Bolsonaro, e começou a rachar com o Bolsonaro logo no começo, porque o Bolsonaro indicou um petista para a PGR, que é o Augusto Aras, que ele chamava de o petista da PGR. Depois também teve o Nunes Marques, que ele falou que também que era um petista. Lembra disso? Pois é, agora o Lula indicou um bolsonarista para o STF. É lógico que ele não é bolsonarista, isso aqui é uma forma de falar, mas assim, tá causando um alvoroço. E falta pouco pra turma, paz e amor, se virar contra o Lula e fazer igual a muitos influenciadores de direita fizeram com o Bolsonaro, e partir para cima deles. Vou te dar um exemplo aqui. O Felipe Neto ficou revoltado porque a maconha não vai ser vendida agora em qualquer lugar, né? Ficou revoltado porque a turma da maconha não vai poder usar liberadamente. Olha só o que ele disse. Quando Lula indicou que colocaria Zanin no STF, os progressistas só pediam uma coisa. Onde estão os posicionamentos desse homem? Qual a sua visão de mundo? Agora tá claro. Lula colocou um conservador no STF e vai ficar lá por 27 anos. Inacreditável, Lula. Inacreditável. Quem fez essa publicação? Foi o Rubinho Nunes e disse: agora é a hora dos petistas desfazerem o L. E eu vou elogiar o Lula. Pelo menos uma ele acertou e eu tava errado, hein? Eu tava errado, porque eu achei que ia ser só mais um aliado ao Lula lá dentro do STF, pelo menos fazendo votações importantes. Ele acabou de fazer uma votação agora importante, que foi no sentido de não comparar o crime de homofobia ao crime de racismo, tá? De racismo, que é imprescritível. Por quê? Não que eu não ache que há, sim, uma perseguição e que essas pessoas precisem de proteção, precisa. Mas daí o STF legislar criando essa proteção é meio temerário. Então o Zanin foi contrário e já começou a enxurrada de ataques contra ele. Agora, acabou de selar de uma vez por todas o mais novo inimigo público da esquerda, o advogado do Lula. Pois é, incoerente, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente perde a fé por completo no judiciário. O judiciário, infelizmente,
Muitas pessoas que imaginavam que judiciário é igual a justiça, e não é. Judiciário não é justiça. No sentido filosófico da palavra, não é. Justiça é aquilo que alcança o bem comum. Judiciário é a aplicação da lei. É isso. Se é que faz. Se é que faz. Mas há casos, e eu estou falando especificamente do caso das drogas, há casos em que a gente sente orgulho de magistrados. Olha só, o Mário Frias fez uma publicação aqui de uma juíza, de uma votação, o orgulho do meu Goiás, tá? Tratando criminoso como criminoso. É assim que tem que ser. Bandido não tem que ser tratado como vítima ou coitadinho. E aí, você vai ouvir essa sentença, o que essa juíza falou para os traficantes. Escuta só. A pena é que a gente imagina que isso aqui vai ser revertido lá na instância superior. Talvez vão ser liberados até porque a juíza foi dura demais com eles. Mas escuta só. Complexidade que 2 elementos desses nem trabalham, não exercem qualquer atividade laboral lícita, estavam com 38 quilos e 90 gramas de cocaína, mais 14 porções de material pulverizado branco, mais 42 quilos, 705 gramas de maconha. Meu Deus, uma prensa de metal, um motor de liquidificador. Onde que esses meninos arrumam esse dinheiro, gente? Vocês não trabalham? É no tráfico. Aqui tem 100 e tal quilos de droga, cocaína caríssima. Eles estavam com quase 40 quilos de cocaína. Eu faço minhas as palavras do excelentíssimo doutor promotor. Parabéns à Polícia Militar, mais uma vez, que tirou de circulação essa porcaria dessa droga e que não, as nossas famílias já não aguentam mais ser destruídas por causa dessa desgraça desses entorpecentes. A quantidade de entorpecentes apreendida com esses dois aqui, ela é suficiente para destruir 191 mil famílias em nossa sociedade. E eu ainda fico indignada que ele sai lá de Senador Canedo para vir fazer essa desgraça aqui em Goiânia. É demais. É uma ousadia sem precedentes. As sanções aqui vão somar mais de 30 anos, porque em concurso material, e eles escolheram ser presos. E aqui no judiciário a gente faz a vontade de quem quer ser preso. Acertou em número, gênero e grau. Eu vou colocar aqui alguns comentários. Esse aqui é do Cabo Bezerra, tá? O Cabo Bezerra colocou o seguinte comentário. Essa mulher corre o sério risco. Precisamos cuidar da segurança dela. Assino embaixo e digo mais. Ela não só corre sério risco por causa dos criminosos que vão atrás dela, porque isso ganhou repercussão, assim como também do risco de responder até no CNJ, de ter aí uma sanção, alguma coisa nesse sentido. O A. Lima Júnior escreveu o seguinte aqui no comentário. Ele colocou, traga um Oscar para ela. Aquilo que a gente imagina e espera, né? E aqui eu imagino que vai acontecer. O Dr. Ricardo Teres escreveu quase que o óbvio. Em pouco tempo o Supremo solta eles e o CNJ ainda faz exonera a juíza. Pra você ver que o pensamento da gente está alinhado com que realmente quem deixa os comentários começa a entender, né? A entender de uma vez por todas o absurdo e o abuso de tudo isso. E aí, para concluir essa matéria, eu vou colocar um vídeo aqui do Osmar Terra, tá? Foi o Cássio Salfer que publicou, onde ele fala abertamente da sua crítica sobre essa intentona do judiciário aí em querer liberar as drogas, em querer liberar o aborto, sem respeitar o papel do legislativo. Frente é uma frente que é religiosa, mas também é uma frente que representa a nação brasileira. Uma questão que tem que ficar clara aqui é que os 200 milhões de brasileiros, 203, 210, eles não têm condições de se reunir toda semana para dizer o que querem, para ser votado, levantar a mão lá. Não tem uma praça que caibam 210 milhões de brasileiros. Então, o que a lei e a Constituição fez? Disse que todo o poder emana do povo, mas será exercido por seus representantes eleitos. Nós somos o povo brasileiro. Nós representamos o povo brasileiro. Não é o Supremo, não é a ministra Nízia, nem esse Conselho Nacional de Saúde, que não tem representatividade nenhuma na sociedade.
Está ficando cada vez, os conselhos que foram criados para ouvir a voz da sociedade civil, cada vez mais estão partidarizados, estão diminuídos na sua representatividade. Nós representamos o povo brasileiro. Então, nós temos o dever de dizer aqui hoje que a legislação que mexe com a vida e que mexe com a destruição da vida, que é também a nossa luta contra as drogas, ela é vontade de 80% da população brasileira. Podem fazer pesquisa. A Folha de São Paulo diz que mais de 70% da população brasileira é contra a liberação das drogas. Se botar a pauta do aborto, é muito mais. Então nós estamos aqui representando, nós não somos nós. Nós somos o povo brasileiro representado. Aqui eu vou pedir vênia para discordar do Osmar Terra em um ponto. Eu tenho uma teoria, tá? E a minha teoria é a seguinte. Isso como aplicador do direito e como filósofo. A grande questão é a seguinte. Todo poder emana do povo e o exerce por meio de representantes eleitos. Tudo bem. É o que o Osmar Terra defendeu aqui. Ou diretamente nos termos da Constituição. Assuntos sensíveis. Vamos falar do casamento homoafetivo. Vamos falar, que é importante a gente regulamentar isso, vamos falar do uso das drogas, vamos falar do aborto, que são temas altamente sensíveis e que geram uma discussão enorme. E eles querem que essa discussão continue, afinal, é assim que eles se elegem. Mas é simples, põe em referendo ou plebiscito 10 anos. A cada 10 anos, os temas sensíveis serão julgados pelo povo. O povo vai às urnas, escolhe. Na votação, o povo define, olha, sou contra o aborto, eu não quero aborto. Eu sou contra as drogas, eu não quero a liberação das drogas. E o povo decide. Poder direto do povo. É simples assim. E aí não precisa fazer todo esse auê. A esquerda quer vir liberar, a direita não quer. Deixa o povo decidir. Democracia, governo do povo. E uma coisa eu tenho certeza. 70% do povo não quer ver maconheiro na porta da casa fumando maconha, não. Você pode ter certeza disso. Bom, é isso aí, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo editorial. Obrigado por ter acompanhado a gente aqui. É sempre um prazer. Quero mandar um abraço para todos aí que às vezes abordam a gente na rua. Às vezes a gente está entrando na rua, andando na rua aí, a pessoa ou entrando em algum estabelecimento. Ah, doutor Sandro, gosto do seu trabalho. Às vezes até tem crítica. Ah, não, mas você fica defendendo aí a direita e tal, mas e o Bolsonaro? Isso rola também, mas tá tudo bem, faz parte da democracia. Quando é educado, faz parte da democracia. Então, gratidão, muito obrigado e é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Até mais e até o próximo editorial.